Como fazer o seu time cumprir prazos? Eu quero te passar aqui uma estrutura nessa aula sem método mágico, sem chave de ouro, e sim algo funcional, um passo a passo que faz as pessoas entregar mais. Até porque eu sou exemplo disso. Eu era uma pessoa que não cumpria prazos e hoje o que eu mais tenho orgulho no meu dia a dia é que eu só durmo depois de cumprir os meus prazos. Hoje eu sou comprometido com o que eu tenho que fazer, essa é a grande diferença. Não sou melhor do que ninguém no que eu faço e sim sou comprometido com o que eu tenho que fazer. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio Oliveira. Sou um cidadão comum, um brasileiro com diversas dificuldades, mas que por compromisso com o que tinha que ser feito, eu consegui vencer na vida. E faz 10 anos que eu sou coach de equipes e coach de alta performance. Hoje eu consigo trabalhar grupos de pessoas que não alinham bem, que não se dão bem, que competem e transformar eles em grupos de altíssimo rendimento, e consigo também trabalhar com líderes, com pessoas que precisam produzir mais e não conseguem, entendendo o que cada um deles precisa fazer e construindo o passo a passo que é o que a gente vai fazer nessa aula. Eu posso te trazer aqui conteúdos embasados em ciência e toda a minha experiência em 10 mil horas, porém, o que vai fazer a grande diferença aqui é se você vai aplicar tudo que a gente vai conversar hoje ou vai continuar reclamando que não tem como cumprir todos os prazos. Vamos junto aqui. E cumprir prazos é tão importante que é somente dessa forma que o seu time, que a sua equipe vai render da melhor forma. É quando o que a gente espera que seja feito lá na ponta é cumprido. É quando o resultado que a gente programou, pensou, organizou em metas muito bem estruturadas, quando chega na hora do vamos ver, as pessoas cumprem com o que precisam fazer. Isso é cumprir prazo. Só que existe sim uma estrutura para tudo isso. Cumprir prazo não é uma coisa que vem da pessoa, ou esse cumpre ou esse não cumpre. Muitas vezes a gente tem confusões, existe procrastinação, existe preguiça, existe distorções, existe falta de entendimento, e tudo isso colabora para que você não cumpra seus prazos. Não é apenas o querer ou não querer. Na minha opinião, cumprir prazos é uma arte. E essa arte, eu quero passar toda ela para você, porque sim, de todos esses anos de estudo, o que eu aprendi foram técnicas de como fazer a gente acordar melhor, olhar para o que precisa ser feito e aí de verdade cumprir com as nossas obrigações. Nem sempre eu acordo motivado e cumprir prazos não tem a ver com motivação, viu? Mas todos os dias eu acordo sabendo que algumas coisas são importantes a fazer na minha vida e a clareza disso tudo, a organização disso tudo é o que faz eu cumprir com as obrigações da minha vida. Como eu falei para você no início do vídeo, eu não sou melhor do que ninguém porque eu cumpro os meus prazos. E sim, todos os dias eu tenho a consciência de que para eu ser melhor na minha vida a cada dia, o que eu preciso fazer é cumprir com as minhas obrigações e cumprir com os meus prazos. E isso faz a grande diferença. E se você já está esperando aqui nesse vídeo aquele passo mágico, aquele exercício de feche os olhos, respire e a partir de agora você vai cumprir seus prazos, não é isso que vai acontecer aqui, até porque cumprir prazo é mão na massa, é acordar todos os dias com ou sem vontade e fazer o que tem que ser feito. E também se você acredita que aqui eu vou te ensinar algo que você vai poder mandar seus colaboradores e a partir de agora eles vão te obedecer para sempre, também não é assim que acontece. Assim como você, provavelmente, eu tenho filhos, tenho uma esposa, tenho uma parceira, tenho amigos, e o que é mais difícil é a gente mandar nos outros. É a gente querer que os outros façam o que a gente quer. Então não é isso que a gente está falando. O que a gente vai trabalhar aqui é sim um ambiente colaborativo, um ambiente onde, entendendo a importância de tudo que precisa ser feito e principalmente além da importância, o resultado que aquilo vai ter para a minha vida, o resultado que aquilo vai ter para a nossa instituição, o quanto eu vou poder continuar sobrevivendo e vivendo bem disso que eu produzo resultado, é aqui que vai fazer diferença. É essa clareza que eu quero passar contigo, como ela deve ser construída, como é o primeiro passo para a gente construir clareza, o segundo passo, o terceiro e assim em diante, para que a gente consiga aí sim, todos os dias, com ou sem vontade, fazer o que tem que ser feito. E esse tema ele é tão importante que é aqui que a sua equipe faz a diferença ou não faz a diferença. E para isso a gente tem que entender que todo ser humano tem comportamento, tem capacidades e tem crenças que todos os dias contribuem, mas também prejudicam o seu sistema. E aqui eu vou te trazer duas siglas para a gente construir esse tema. O primeiro é o PDP, ou seja, a procrastinação, a desorganização e a preguiça, o quanto isso te prejudica.
quando a gente tem preguiça de organizar nossas coisas, quando a gente tem preguiça de anotar o que precisa ser feito, quando a gente age com preguiça, a gente vive um eterno desorganizado. E é desorganizado que a gente tem a grande tendência a procrastinar, a deixar de fazer as tarefas. Isso é inerente a todo ser humano. Nós nascemos com esses princípios primitivos que em princípio seria para proteger, mas que hoje nos afastam dos resultados que a gente quer, e que se isso não for conversado, se isso não for entendido, é normal que você perca hoje para sua preguiça. Sabe aquela hora que eu preciso acordar e fico dizendo, mas só mais um pouquinho? Ou aquela hora que eu tenho que fazer algo que é importante, que eu digo, mas só mais um pouquinho? E aí isso desorganiza totalmente nossa vida, porque muitas vezes eu acordo atrasado, muitas vezes a água bate na bunda e eu deixo de ter tudo sob controle porque o que era para ter sido feito antes não foi feito, e aí eu acabo virando um procrastinador. Porque daí eu não tenho mais motivação, não tenho mais empolgação, perco minha força de vontade, e aí é muito difícil, estando desmotivado, eu assumir compromisso. Por mais que eu diga que, independente da sua emoção, você tem que assumir seu compromisso, quando a gente está em meio a uma desordem, uma bagunça, é muito difícil conseguir. Só que o inverso também é possível. Existe uma sigla que eu chamo de SIC, que é quando eu trago clareza para uma mesa, quando eu trago clareza para um time, eu consigo estabelecer através dessa clareza a importância. Qual é a importância das tarefas hoje no nosso dia? Qual é a importância de cumprir os prazos para o nosso crescimento? E aí, quando isso acontece, essa construção, ela constrói dentro de um ser humano o comprometimento. É aqui que as pessoas ficam comprometidas. Nós nos comprometemos muito mais quando a gente sabe que algo é importante e quando a gente sabe o que precisa fazer. Até porque existe uma questão que o que você não entende, você não muda. E por isso a clareza é tão importante. A gente não fala aqui porque é um ponto, um assunto, um conteúdo que as pessoas falam que é importante. Não, é justamente o contrário. Um ser humano sem clareza, ele não sabe para onde vai. E isso faz a grande diferença. Então, se a gente trabalhar estruturas, e essas estruturas são métodos cientificamente comprovados, através de diversas pesquisas, estudos em cima da neurociência, do coaching, da programação neurolinguística, da administração de empresas, onde a gente consegue pegar ferramentas que são funcionais, a gente reduz muito a chance da desorganização, ou seja, a gente combate a sua preguiça e a gente deixa você muito mais determinado, menos procrastinador, que são questões normais do ser humano, para que você trabalhe aí sim em cima da clareza, em cima da importância, em cima da construção de objetivos com comprometimento, o resultado que vai fazer a grande diferença depois lá na ponta, porque tudo que tinha que ser feito no processo foi. E aí a grande consequência disso tudo provavelmente é uma colheita muito maior. Eu quero te trazer aqui exemplos do meu trabalho e de verdade, né, nesse ponto eu poderia trazer todos os meus trabalhos. Seria te trazer toda a minha história dentro de empresas, dentro de clientes, porque quando a gente trabalha o coaching para construção de resultados que a pessoa não está tendo, para mudança do seu estado atual, o que a gente faz aqui é trazer cumprimento de prazos. Normalmente, se você hoje não está onde você gostaria, é porque o que precisa ser feito não está feito ou você ainda não sabe o que fazer. E essas duas questões, que é trabalhar a clareza e o comprometimento, é o que faz a diferença. Mas eu quero te trazer aqui, dentro de indústrias, empresas, principalmente indústrias comerciais, uma característica que é comum, não sei se na sua empresa acontece assim, mas que acontece dentro do varejo, principalmente, que são as equipes terem 3 metas. E eu chamo aqui a meta AB, a meta B e a meta A. E aí você até pode estar achando estranho, mas como assim, Márcio? Não é meta A, B e C? As empresas trabalham primeiro com uma meta AB, que é aquela meta que a gente chama de meta água na bunda, ou seja, menos do que isso não pode faturar. Essa meta aqui são as metas que conseguem manter a continuidade daquela equipe no exercício da sua profissão. Consegue fazer empresa e virando em um mercado que às vezes a cada 10 empresas que abrem hoje a gente sabe que apenas 2 resistem. Empresas que não batem essa mínima meta de água na bunda aqui são empresas que ficam para trás. Esse trabalho aqui, normalmente, para eu chegar numa meta dessas, tem muito erro no processo. E aí a gente tem a meta B, que são as metas que elas superam o mínimo necessário, e o mercado também trabalha com uma meta chamada de meta A, ou super metas, que são as metas que superam e inclusive fazem essa empresa crescer muito. E para isso, a gente precisa trabalhar ali dentro o cumprimento de prazo. Eu já peguei diversas empresas,
principalmente quando me chamam para você entender, as empresas não chamam quando elas estão no melhor momento possível, é bem pelo contrário. Quando um trabalho do tipo do meu, de consultoria ou de coaching dentro de equipes, ele acontece é porque alguma coisa ali não está bem, não está boa e a empresa precisa investir para que as pessoas sejam melhores. E é muito comum eu pegar uma empresa que está nesse momento com meta AB, às vezes nem é B, antes da B, com aquela meta com a água já batendo ali na bunda para que alguma coisa precise acontecer, e através do estabelecimento de comunicação, de união, de construção de metas, de objetivos bem claros, as pessoas começam a entender mais quais são, primeiro, o seu papel, depois, quais são as suas obrigações, as suas funções ali, e aí as pessoas começam a agir diferente. E agem por causa de uma consciência. Porque pensa o seguinte, ó, todos nós temos uma mente que é divina, e essa mente que é divina ela é capaz de produzir qualquer resultado. Só que muitas vezes, essa mente que é divina não está tendo a consciência certa ou exata do que precisa ser feito. E a consciência ela tem aqui um papel de transformação. É a sua consciência que te transforma. Ou te transforma no ser que tu está sendo hoje e não está gostando, através da consciência que você tem tendo, normalmente é uma consciência reativa, ou te transforma no ser que você quer ser, aquela consciência próspera. O que eu preciso fazer mais, o que eu preciso buscar mais. E quando isso é trabalhado, quando eu junto meu time, a gente une essas consciências e amplia esse poder transformador através da clareza. E aí o que muda lá dentro é a forma com que as pessoas pensam. A gente traz um pensamento que é conhecido como grande direcionador para os resultados, a gente traz um pensamento mais forte, um pensamento mais alinhado ao que precisa ser feito, e aí a gente já sabe que quem reflete em todo o nosso comportamento é exatamente o que a gente pensa. A psicologia já diz que se somos exatamente tudo aquilo que pensamos, a grande diferença hoje no seu resultado, no cumprimento dos seus prazos, é o que você está pensando. E aí, como eu já te falei, você pode hoje estar deixando a preguiça te vencer, gerando desorganização e com isso pensando que é um ser procrastinador, ou você pode implementar todos os dias no seu trabalho, com a sua equipe, a construção de clareza. Essa clareza que vai trazer importância para cada ação e essa importância vai construir junto com todos um time comprometido com o que precisa ser feito. E aí, meu amigo, quando um time fica comprometido, e é isso que o trabalho traz, a gente começa a ver dentro de organizações as metas A serem batidas. É normal em todo o meu trabalho eu conseguir compartilhar junto com o time a super meta sendo batida e ver as pessoas felizes, sendo reconhecidas, serem premiadas por isso. E eu acho que aqui está o grande fundamento, a grande essência de um trabalho que nos traga dignidade, que nos faça a gente se sentir importante, porque o resultado foi construído por nós mesmos. Por mais que a gente entenda aqui a importância desse assunto, muitas vezes eu me deparo com crenças que não são verdades, mas que são comuns de ouvir dentro de empresas. Crenças do tipo, ser humano lida muito mal com prazos, e se você acredita nisso, saiba que você é um ser humano, então significa que você também lida muito mal com prazo. Uma outra frase que eu escuto muito é, ninguém tem comprometimento com nada aqui, e isso vira uma cultura generalizada, porque se na sua empresa ninguém tem comprometimento com nada, significa que nada você pode confiar. E a terceira é que, mas Márcio, eles foram contratados para isso, eles têm que saber. E presta atenção nessas frases aqui, que tem 3 coisas que são comuns a gente fazer quando a gente constrói a cultura de uma empresa. A primeira é que, se ser humano lida muito mal com prazo, aqui a gente tem uma grande distorção de entendimento. É claro que não é todo ser humano que lida muito mal com prazo. Eu lido bem com prazo, você provavelmente lida bem com alguns prazos. Ou seja, às vezes, aí sim, se não tem uma estrutura correta, se não tem um planejamento, uma clareza do que precisa ser feito, seres humanos podem sim lidar mal com o prazo. Então a gente tem que sair dessa cultura distorcida e começar a construir de fato se está sendo feito alguma coisa. Olha essa outra frase, mas ninguém tem compromisso com nada. Isso é uma grande generalização de linguagem que a gente faz e a gente acaba acreditando. Quando você generaliza que ninguém consegue, aqui você acaba acreditando que nunca vai dar certo. Ou seja, se ninguém consegue, o meu sistema nem levanta para tentar conseguir algo. E você acaba acreditando que o seu time não consegue cumprir prazos nunca. E a terceira frase que diz o seguinte, mas eles foram contratados para isso, aqui tem uma grande omissão nessa frase, omissão do seu papel nisso.
Porque aqui você está contratando a pessoa e delargando ela dentro da sua empresa, sem trazer desenvolvimento, sem trazer o que você também pode contribuir para aquele time entregar melhor, para aquele time entregar seus prazos nos momentos que são importantes. O que eu estou te falando aqui é de unir tudo isso, sair dessas distorções de que ser humano não consegue, dessa generalização de que nunca as coisas aqui acontecem e dessa omissão do seu papel, porque eles foram contratados e tem que saber disso. Eu estou te falando que aqui você tem que ser protagonista junto com o seu time. O líder, a pessoa que é responsável pelo seu time, ou você liderado que está dentro do seu time, assuma o papel de protagonismo e faça com que as coisas sejam primeiro bem entendidas, para que as coisas saibam e a gente tenha noção de como a gente pode fazer isso, para que aí sim os prazos sejam cumpridos. Até porque quando a gente entende algo, é aí que as coisas mudam. Então, quando a gente sabe tudo o que tem que fazer, quando vai fazer, quem é responsável, é sobre isso que eu estou falando, que é uma estrutura que com certeza, eu aposto contigo aqui, a minha convicção profissional com certeza vai fazer diferença no dia a dia da sua empresa. E muitas vezes, na ânsia de fazer o seu time cumprir prazos, a gente acaba implementando um método errado. O modelo que eu acredito que é errado é aquele modelo do chefe manda e o colaborador obedece. Isso é uma cultura muito antiga dentro das empresas que ainda tem resultados hoje e ainda aparece dentro de empresas familiares, principalmente, que não faz mais parte de grandes organizações. Hoje, grandes organizações trabalham o compartilhamento, trabalham o respeito, a empatia com seres humanos. E muitas empresas ainda têm raízes nessa cultura de que aqui o chefe manda e as pessoas obedecem. Aqui as coisas têm que ser como eu quero. E isso é uma cultura em cima do egocentrismo de alguém que está pouco se lixando para a sua equipe. E por isso que ele não tem uma equipe comprometida em cumprir prazos. Se você quer ter uma equipe comprometida em cumprir prazos, você não tem que dizer o que é importante para você, e sim você tem que construir com todos o que é importante para nós. Numa equipe não existe eu, numa equipe existe nós, e o grande erro aqui é trazer para um time o que eu acredito que é importante. Só que tem sim um jeito certo, e é isso que a gente está conversando aqui. Se o jeito errado é você trazer o seu eu, o seu egocentrismo para dentro do que é importante para uma equipe, o jeito certo é justamente o contrário. É você construir junto com todos tarefas e compromissos que sejam alinhados, primeiro com o potencial da sua equipe, até porque existe um grande estudo sobre capacidade e desafios que ele diz o seguinte, se você tem uma equipe com grande capacidade e com pequenos desafios, você tem uma equipe entediada, e isso é ruim para o seu time. Quando você tem muito potencial num time, mas o jogo é muito fácil, as pessoas ficam entediadas e não dão o seu melhor. E acabam muitas vezes se habituando com isso, criando inclusive incapacidades em cima de um potencial enorme que já tinham. A outra questão são empresas que cobram muito, têm grandes desafios e ainda não tem um time tão capaz. E isso acontece que você estressa seu time e começa a fazer o seu time ficar trabalhando com desconfiança, com medo, com pressão, que também não ajuda. O que a gente tem que entender aqui? A grande essência é entender, diante dos desafios, quais são as capacidades que seu time tem para fazer o melhor que pode dia a dia. E acredite, se hoje o seu time faz o melhor que pode, amanhã ele já é melhor do que era ontem. Cada vez que eu desempenho algo de uma forma excelente, eu construo em mim uma capacidade melhor, mais forte, e vou ampliando o meu sistema para jogar todos os dias um jogo que ele vai evoluindo. É o famoso, para ser um dia melhor do que o outro, eu preciso nesse dia fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. E é isso que você tem que implementar dentro da sua empresa. E para isso, só tem um jeito do seu time jogar junto. Eles precisam construir juntos. Se a gente quer jogar junto, a gente tem que vir de base entendendo o que precisa ser feito. E não é você falando para cada colaborador o que precisa ser feito, para cada colaborador o que é importante ser feito, que isso vai tornar para um time a questão entendida. E sim, é justamente o oposto. É o seu time conversando em cima dos desafios que tem, quais as competências, as capacidades, as tarefas, os compromissos que a gente pode assumir. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue traçar planos de ações excelentes, planos de ações que a gente tem vontade de cumprir, que a gente sabe que aquilo foi construído por mim, ali tem a minha digital, nesse plano eu pertenço, eu faço parte, ou seja, é uma honra para mim honrar o que eu estou falando aqui, cumprir com o que eu estou falando, e aí faz a grande diferença. Você tem que pegar seu time e unir eles cada vez mais. E se hoje a sua empresa não tem tempo,
saiba que está errado. Quando a gente não tem tempo para unir, tá? Sobra muito menos tempo para resultar, ou o tempo que você tem para resultar é feito de uma forma errada e acaba frustrando tudo. O que eu te digo, é melhor a gente perder 2 horas, e aí eu não digo perder aqui, falo força de expressão, é melhor a gente ganhar 2 horas desenvolvendo um time para que eles depois desempenhem melhor, do que a gente acreditar que não tem tempo para desenvolver o time e ficar rezando para que o seu time consiga resultar melhor, ficar rezando para que as tarefas sejam cumpridas. Não seja aquele líder que fica atrás da mesa esperando, ansiando pelo bom resultado. Pelo contrário, seja o líder que esteja na linha de frente, estimulando o seu time da melhor forma para que o resultado ali seja feito, seja cumprido, e aí sim, e aí tudo que a gente está esperando aconteça do jeito que a gente espera, porque isso é o que faz a diferença. E em cima disso tudo que a gente conversou aqui hoje, eu quero te passar um grande exercício, um exercício dos mais antigos, porém um dos mais funcionais que eu conheço. Eu aplico todos os trabalhos que eu faço dentro das empresas, que é juntar seu time e fazer uma mesa redonda. Aqui eu não estou falando de um brainstorm, não é uma chuva de ideias, não é para trazer a questão criativa, e sim aqui eu estou falando de organização sobre tarefas e compromissos. Eu sei que você, na sua empresa hoje, tem compromissos fixos, ou seja, aquelas questões que sempre acontecem dia a dia, que você já sabe durante o mês que vai acontecer. Você tem compromissos que são flutuantes, aqueles compromissos que tem dias que acontecem, tem dias que não, e nem sempre são no mesmo horário, e que também a gente precisa ter o engajamento e o empenho das pessoas. Você tem tarefas e você tem as pendências. E aqui eu diferencio essas tarefas de pendências, porque tarefas são coisas que a gente ainda tem que fazer, cada um na sua organização, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, às vezes até tarefas para contribuir com os compromissos, e as pendências é o que já está atrasado. São as coisas que você já está devendo. Traga esse conceito para essa mesa redonda, de que temos compromissos fixos dessa equipe, compromissos flutuantes, que são coisas que mudam horário, mudam dias, temos sim tarefas individuais de cada um e temos as pendências, coisas que já estão atrasadas, e comece a trabalhar com 4 pilares de pensamento. São 4 perguntas no estilo coaching que vai ajudar você a construir toda a organização disso tudo. Primeiro, pergunte o que precisa ser feito para que aqueles compromissos sejam respeitados, para que aquelas tarefas entrem na ordem certa e para que aquelas pendências elas sejam supridas. Então, com a pergunta o que, cada time vai dizendo o que precisa ser feito ali. Logo depois, faça a pergunta por que aquilo é importante. Lembrando, né, após construir a clareza com o que, eu construo o valor daquela ação. O que o valor faz? O valor é um grande combustível para eu ter um motivo, para eu ser comprometido com o que eu preciso fazer. Por mais que não seja a coisa que eu mais gosto, se eu der um valor para isso, eu vou, além de me comprometer, ter um motivo para fazer aquilo. Eu vou entender que aquilo é pelo um bem maior. Terceiro, uma pergunta clássica, então como que isso vai ser feito? A gente sabe o que precisa ser feito em relação a compromissos e tarefas, a gente sabe a importância disso, como que vai ser feito, e aí nesse como já estabelece quem é o responsável. É muito importante nesse momento o como ele ser bem smart, como diz o Peter Drucker na estrutura, ser específico, mensurável, atingível, relevante, e aí a gente deixa por final o quando, que é a parte do temporal, quando que essa tarefa vai ser cumprida, quando que essa pendência vai ser suprida, quando que esses compromissos vão estar alinhados na sua empresa. Tenho certeza que com esse simples exercício, o seu time vai cumprir os prazos com muito mais competência, com muito mais empenho, porque ali tem clareza e entendimento da importância sobre as coisas que precisam ser feitas. E isso resulta lá no comprometimento da sua equipe. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Passei com muito carinho aqui um exercício que, além de simples, é muito funcional. Eu aplico isso em todos os trabalhos que eu faço. Não existe trabalho hoje que eu faça sem trabalhar a linha de raciocínio. O que precisamos fazer, qual a importância disso, como vamos fazer, quem são os responsáveis e quando isso vai acontecer. Isso faz com que a gente entenda e estabeleça os compromissos das coisas da nossa vida. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Vai ser uma honra responder sua dúvida, conversar contigo. Ou também, se você tem a sua opinião sobre o assunto, deixa ela aqui para que a gente compartilhe mais conhecimento. Foi uma honra ter feito essa aula para você. Te agradeço, parabéns por ter ficado até aqui comigo. Poucas pessoas têm esse empenho e essa vontade de aprender que você tem.
Foi uma honra ficar contigo aqui, um grande abraço e até o próximo conteúdo.